Conversas Cruzadas debatendo o tema das promoções para os oficiais superiores da Brigada Militar. Conversas.cruzadas@tvcom.com.br é o nosso e-mail. Eu agradeço ao Renato Manfroy, João Melo, Décio Damin, Demilson Fortes e Jorge Luiz Braga, que mandaram suas manifestações no intervalo anterior. E venha também pelo Twitter, @Conversa Cruzada. Nós já vimos que o projeto do governo que está lá tramitando em regime de urgência, que ainda não conseguiu ser votado porque faltou quórum na data de ontem, tem como ponto de discórdia um determinado artigo que modifica o artigo 42 da lei vigente, porque atribui critérios subjetivos na avaliação dos oficiais promovíveis, com mais valorização do que critérios objetivos no dizer da oposição. No dizer da situação, é melhor assim. Fica melhor o projeto. Nós ainda não conseguimos achar um ponto de conciliação. A ideia, deputado Valdeci, é realmente na próxima semana partir para o voto. Não há mais espaço para receber, por exemplo, a Associação dos Oficiais da Brigada Militar, conhecer sua posição. O deputado Jefferson disse que vários majores individualmente procuram o governo e querem uma posição do projeto. E a associação teria outra postura. Não, eu quero só primeiro dizer uma coisa, respondendo à deputada Zilar, com todo o respeito, de que se nós for discutir a questão da segurança pública enquanto um todo e a diferença entre o governo anterior e o que estamos começando em um ano e pouco, nós vamos fazer a noite inteira aqui e ainda tem muito o que falar positivamente do que nós já fizemos em um ano. Segundo, até porque no outro governo, a cada 6 meses trocava de secretário da Segurança Pública. Nós temos hoje uma estabilidade dentro da segurança pública extremamente importante. E a segunda coisa, se nós colocamos de que podemos confiar nos 27 que discutem toda a questão das promoções... Os 27 coronéis. Os coronéis para tenente-coronel, por que eu não posso confiar nos oficiais que fazem as avaliações dos demais oficiais da Brigada Militar? Porque é escolhido pelo comandante. Não, não, isso está previsto na lei. Isso está previsto na lei, sim, entendeu? Mas é o que vocês criticaram, vem criticando há 4 anos e agora acentua. Ou seja, se o comandante é escolha do governador, presume-se uma sintonia com o governador. Subcomissão, e ele montaria uma comissão com este mesmo perfil. É isso? Ele tem 5 votos nessa subcomissão. É importante, tem representantes oficiais do interior, tem representantes oficiais da capital, tem, logicamente, do comando, etc. Ele é extremamente paritário. Agora, uma coisa entendeu? Eu posso assegurar aos nobres deputados e à deputada aqui presente, e fruto da experiência pessoal da relação com a Brigada Militar, que eu tenho tido ao longo dos anos, até por exercício profissional. Tenha sido como promotor, tenha sido como jornalista. Há um partido que domina a Brigada Militar. Chama-se Brigada Militar. Não, sem dúvida não. Não há dúvida que na hora decisiva a Brigada está unida, coesa, é a Brigada Militar. Brito, eu até queria dizer, pegando o gancho que você deixa, prova tá que não existe nenhuma intenção de partidarizar, como alguns têm dito, que o próprio governo Tarso Genro nomeou logo ano passado, em abril do ano passado, foi nomeado promovido tenentes coronéis, que tinham ligação direta com partidos que estavam no governo. E hoje cumpre função importante dentro da Brigada Militar. Não existe nenhum tipo de qualquer relação... direito de qualquer cidadão. De qualquer cidadão. Tem ideologia, tem partido. Não, mas em nenhum momento está se querendo partidarizar a Brigada Militar, como alguns estão dizendo, entendeu? E segundo... eu tenho recebido, eu disse aqui antes, no intervalo, eu tenho recebido muito mais oficiais de todos os lugares do Estado, no meu gabinete, telefonando, favorável ao projeto do que contrário. Até agora, o único que eu recebi como contrário é a Associação dos Oficiais, que inclusive vários oficiais que nos procuraram disseram o seguinte: eles não nos consultaram, quer dizer, não existe, tem só o presidente, toda a direção foi destituída ou saiu, não teve eleição, entendeu? Ou seja, não vou entrar no mérito. Então, acho que essas são questões que nós respeitamos. Eu respeito muito o presidente da Associação, o Ricardo, tem uma conversa, um diálogo franco. Agora, eu pergunto o seguinte: qual é o motivo, qual é o problema que não dá para valorizar mais, ter mais oportunidade de que outros oficiais possam ser avaliados? Inclusive, isso é importante dizer, logo após
a aprovação desse projeto na Assembleia, o governo vai estar encaminhando para a Assembleia um outro projeto aumentando o número de vagas de todos os setores, mais capitães, mais majores, mais tenentes-coronéis, mais coronéis, porque a brigada falta. O projeto depende do outro, necessariamente? Não depende. Penso que não, mas aumentando esses critérios de avaliação, também aumenta a possibilidade de mais vagas dentro da Brigada Militar, entendeu? Então eu acho assim, que o debate é legítimo, mas aqui, com toda sinceridade, o argumento e o elemento forte da discussão é político. Político. Só esse. Esse é o debate político de desgaste do governo, porque nós respeitamos, assim como nós fomos oposição, também fizemos isso. Esse é o papel da oposição, não estou desconstituindo, mas o debate é político, porque... Como é que votou o PT lá em 2006? A favor do projeto, apresentando as emendas que hoje é questionada pelo líder Márcio da época. Que voto foi votado contra já na época? Não. As emendas apresentadas... As emendas não foram aprovadas. Número 2 foram discutidas. As emendas do PT eram no sentido... Nesse sentido que tem hoje. Nesse sentido que o Edson Portillo, Flávio Gucci, então, ninguém mudou de posição por ter mudado de condição. Não, isso é importante deixar claro. Não, isso é claro. Não, os dois lados são coerentes com o que sempre defenderam. E tira a ideia de que... Porque às vezes inverte. Tira a ideia do oportunismo em função de ser governo. Isso aqui reconhecendo-se para os dois lados. Sem problema. Continuam mantendo as suas posições. Isso é importante saber também. Exatamente. Isso, para nós, é muito importante ressaltar. Ou seja, vem... Há tempo o PT tentando uma coisa Desde que não 2006, o Edson Portillo, Flávio Cucci propuseram, porque nós entendemos que não pode ter duas brigadas dentro da mesma. E há uma reclamação de capitães e majores que o critério estabelecido para tenente-coronel é um e para eles é outro. Nós estamos equiparando. Que esse primeiro é um privilégio, além, dentro da avaliação, por que eles podem ter 18 e os outros não podem ter 18 pontos, no caso da subjetividade, já que o questionamento é subjetivo, mas por que para tenente-coronel, para coronel, tem subjetividade e ninguém questiona? Por que isso? Não, é questionado, deputado. Mas foi aprovado por unanimidade, você, inclusive, aprovou. Vossas Excelências, vocês não estavam lá, a bancada do PT questionava. Mas Prova Ataque apresentou uma emenda que era para ficar igual. E deputado Valdeci, eu até... forçosamente, mas para manter a essência do programa, fiquei ouvindo e gostaria de fazer uma contraposição, porque se disse aqui que alguns oficiais falaram que não foram consultados. O governo não deixa. Com regime de urgência, a discussão do projeto, ela fica limitada a 30 dias. Mas Segundo ponto, eu estou com a palavra, assim, esse é um elemento também do debate político. Porque a questão de urgência... Todos os governos que tiveram essa prerrogativa encaminharam todos. Mesmo o governo anterior, que tinha ampla maioria, encaminhou vários projetos de urgência. Menos do que o senhor está com a palavra, então eu gostaria que o senhor falasse todos os argumentos, porque a oposição está para ouvir. O governo está discutindo isso hoje porque a situação se equivocou. Detalhe, a oposição não foi rápida. Eu diria o governo é que foi devagar. Agora, há um detalhe que chama atenção e mexe com os interesses gerais da sociedade. Enquanto não for afastado esse impasse, não anda a pauta da Assembleia. Também. Mas vai ser aprovado na terça-feira sem nenhum tipo de Deputado Valdeci, o que ocorre? Primeiro, o governo apresentou 62 para que a discussão fosse limitada a 30 dias. Nós estamos pedindo desde o início, tira o 62. Se houver uma protelação, apresenta o 62. Se houver uma protelação. Retirar o 62 se não tem nenhuma proposta? Porque eu quero saber quais são os oficiais que são favoráveis ao projeto. Eu estive com uma sala cheia na Assembleia, foi anunciado pela Assembleia, convocado pela Assembleia Legislativa, convidado o governo, o Comando Geral agora, os deputados, os senhores não estavam lá. Não havia um sujeito, favorável ao projeto. E eu conheço a grande maioria dos oficiais e não sei se tinha eleitores do Márcio na sala. A questão política tem que ser discutida entre nós, não levada para dentro da tropa. O que o deputado Jefferson trouxe aqui, o 33, 41, 53, não precisa me convencer. Não precisa me convencer, eu disse que esses nós votamos. Até acho que não são tão positivos, porque tem o discurso de vamos dar oportunidade para alguns, mas a diminuição do interstício tu faz uma promoção muito mais acelerada. A consequência disso, somada a promover aqueles de maneira discricionária, Brito. A carona, nós sabemos, sempre foi criticada, mas ela ocorria mais ou menos em 2 anos, nas diferenças de turma. Ela vai ser ampliada para quase 9. Vai ferir os 2 principais pilares da Brigada Militar, que é a disciplina e a hierarquia.
e vai atingir frontalmente a qualificação, porque aqueles oficiais que hoje, na sua grande maioria, estão fazendo um curso para atribuir 1,3 pontos, vai valer menos de 10% do que vale a relação que pode ser política, ideológica, de amizade. Houveram promoções agora nesse governo que foram promovidos no passado, porque talvez no passado também não foi feita discriminação. Não vamos pegar a meia-verdade e transformar Eu tenho prova absoluta. que foi feita a discriminação. Mas, deputado Jefferson, Vossa Excelência, Vossa Excelência ouviram, eu vi, e vocês vão poder falar, dizendo aqui, não, nós promovemos alguns que foram promovidos. Se tem ligação com A ou com B, isso é livre. Opção, simpatia, partido. Digo mais, muitos garanto de partidos que hoje dão sustentação, que deram sustentação para os anteriores. Mas isso tinha um limite, que era os 4 pontos. Se é para uniformizar uma regra, deputado Jefferson, tinha o limite, deputado Jefferson, está na lei. Eu tenho o caso aqui, eu vou lhe passar a lei. Um major que passou na frente de 139 colegas. Pois bem. Qual é o limite que havia? Depois que Vossa Excelência aprovar esse projeto, esse exemplo vai ser o mais módico, porque a distorção será maior. Eu vou lhe dar o artigo aqui, o 33, porque não sou eu que estou falando, está aqui. Está aí? Eu tenho aqui. O 42, não sou eu que estou falando. Nós tivemos. Está aqui o artigo 42. O comandante da brigada passou 38 colegas para ser comandante da brigada. O que ocorre, Brito? Nós estamos enfrentando, dando um voto pela desqualificação ou pelo interrompimento da qualificação da Brigada Militar. Vamos ferir a disciplina. Tu não vai, na prática, conseguir fazer com que um major que tem ali 8 anos na função e que ele estava pronto a ser promovido, deixe de ser promovido porque o outro recebeu 18, que chegou na função num período muito menor e o interstício vai ser diminuído, e eu disse até voto. Ele assimilar essa mudança hierárquica sem justificativa plena, sem ele perceber, reconhecer, Brito, que aquele que foi promovido fez por merecer, se qualificou, foi atrás. Mais do que isso. Mais do que isso. Vai ter mais gente na rua. Os senhores podem rir. Vai ter mais gente na rua vontade, dentro porque nós queremos fazer esse debate pelo detalhe. Traz um conteúdo político. A Brigada Militar do Rio Grande do Sul tem 174 anos. O partido é Partido da Brigada Militar. Olha o que aconteceu lá na Bahia. Olha o que aconteceu no Rio de Janeiro. Um dos líderes do Corpo de Bombeiros vinculado a um ex-governador fazendo política pura e plena. É isso que nós queremos evitar. E quanto ao nascimento do projeto, eu tenho aqui em minhas mãos, Brito, e vou brindar o amigo com essa cópia, que é o processo interno do governo, aonde foi baixado este projeto para aparecer na PM1, no Estado-Maior da Brigada Militar. E qual foi o parecer da PM1? Contrário ao projeto. Aqui está o rosto do processo e o número do processo. E os senhores que estão no governo têm acesso às informações, podem no intervalo telefonar ao comandante e perguntar se é verdadeira aqui a minha afirmação. Aonde a PM1 deu parecer contrário. Por quê? Porque descaracteriza. Nós vamos trazer critério subjetivo. Tudo aquilo que foi ovacionado pelo deputado Valdeci, pelo deputado Jefferson, olha, na sua grande maioria, não é o ponto divergente. E agora, a nossa tentativa não é desgastar o governo. Apresenta ao governo uma proposta de emenda que a oposição vota, se for equilibrada, e dá a vitória política ao governo no plenário. O deputado Jefferson tem uma lista ali de oficiais que no governo anterior foram promovidos. Anteriores. Tenente-coronel, tem major também, né? Tem major, tem tenente-coronel, tem coronel. Foram promovidos vencendo a antiguidade, este caso é o maior deles, né? 139 oficiais mais antigos que o promovido pela aplicação. Mas pergunto, não se amplia a possibilidade de que isso aconteça com a avaliação do critério subjetivo versus a objetividade do tempo? Tá, então, em primeiro lugar, a oposição já fez dos critérios subjetivos, colocou-os com mais força para acontecer isso aqui. São várias promoções e todos eles têm ligação político-partidária com os partidos que eram base do governo anterior. Então, isso
por si só já dá prova que tem uma posição, havia um direcionamento político nas promoções. Que os 4 pontos então, são discricionários. Mas isso não é seguido à risca, porque se fosse seguido à risca, esses aqui não teriam passado à frente dos demais. Então, o elemento subjetivo... Por que passaram, deputado? Pesou exatamente porque... Como pesou? Houve um posicionamento da comissão que avaliou e promoveu aqueles que eram... Mas de que maneira ela promoveu? O que eu quero dizer... A classificação. O que eu quero dizer que nós temos isenção, Brito. Nós temos isenção. Todas as promoções que nós já fizemos nesse governo são de respeito ao servidor. Por exemplo, o comandante de policiamento da capital hoje era do governo anterior e é ligado ao PMDB. O que comanda a PM3 era ligado ao governo Ieda. A primeira promoção para coronel, nesse nosso governo, o governo Tarso, também era um tenente-coronel que estava na Casa Militar. Quer dizer, o governador era ministro da Justiça, tratou com o máximo de respeito a Polícia Federal, a tal ponto que teve ampla liberdade, inclusive de investigar partidos da base do governo federal. Então nós temos tranquilidade, maturidade para tratar esse tema da segurança. Entendemos que o povo precisa de uma polícia cada vez mais fortalecida, com profissionais que valorizem-se o ir para a rua e não só ficar dentro das salas no setor administrativo, essencialmente abrir espaço para não tornar a Brigada Militar uma panelinha de meia dúzia. Por isso, de 90 e poucos, nós estamos ampliando para 151 o número de majores que poderão ser promovidos e sempre dizendo, quando se ofende aqui, não é o governo, não é o partido A ou o partido B, é o conjunto de coronéis que avaliam os que estão para serem promovidos. Se é verdadeira afirmação que a Brigada Militar tem como partido a Brigada Militar... Afirmação minha. E eu corroboro essa afirmação. Concordo. Não tem como nós colocarmos como suspeição um conjunto de homens que pela própria lei estabelece quem deve fazer parte dessa subcomissão. E ao criticarmos a subcomissão, visto que os critérios são os mesmos da promoção de tenente-coronel para coronel, nós também estamos criticando se temos ou não coronéis competentes, porque os critérios são os mesmos. É não fazer da brigada uma repartição entre os que estão em cima e os que estão abaixo. Deputada Zilar, na próxima semana, a senhora vai tomar café na hora da votação, o deputado Biolchi vai estar no gabinete, como é que vai ser? Porque o deputado Valdeci aposta que tem quórum terça-feira e que sai a votação. Com certeza, porque os projetos que o governo nos manda em regime de urgência, ele faz esse atropelo. Nós não podemos construir nenhuma emenda, por melhor que seja. O governo retira as nossas, coloca as deles como preferência e, mudando uma vírgula, coloca as nossas, a cópia das nossas. Então eu não entendo que o governo não queira discutir, porque ele está desvalorizando o currículo das pessoas da brigada, no objetivo que na justificativa do projeto ele diz que se valoriza muito o objetivo, a valorização dos objetivos, e se faz só na área subjetiva porque precisa valorizar a comissão, os membros da comissão. Ele está dizendo claro aqui, ele quer valorizar os membros da comissão. Por isso ele dá 450% a mais, no caso dos 18 pontos, a quem vai ser promovido. Nós não estamos questionando as pessoas que vão fazer a avaliação. Nós estamos questionando os critérios. De outra forma, eu acho que o governo está criando um impasse com a brigada. Ele está indo na contramão do seu discurso democrático. Porque não dá para discutir um projeto, Brito, aliás, quase todos, em regime de urgência. E são mais de o triplo do que o governo anterior mandou em regime de urgência. O nosso governo retirou vários para discutir melhor. O Márcio sabe disso. Agora, se uma corporação, por que não discutir? Se ontem pela manhã a Assembleia trouxe para o debate e ninguém do governo veio para discutir, não querem o debate, querem colocar o projeto da forma como foi construído. Não com a democracia que pregam e construído... Se nem pelo que nós temos, a própria brigada achou que ele é um projeto bom, como é que nós vamos aceitar e vamos ser atropelados, sim, pela base do governo, que vota, sempre sim, e ninguém questiona, e isso é ruim para a democracia, isso é ruim para o Rio Grande. A Assembleia Legislativa, Valdeci, deputado, tem essa função, debater.
Se a gente debate, a gente consegue construir. Eu mesmo hoje, com o deputado, construí um projeto meu, quando tem o debate. Agora, se vai no radicalismo e ainda contra uma corporação, eu respeito muito a brigada. E eles não estão dentro dos escritórios. A brigada militar está na rua, porque já há muito tempo, até a própria Assembleia não é aconselhada a não trazer mais nenhum adido da brigada, com exceções muito pequenas. Por quê? Porque ele está na rua nos defendendo. E ganhando pouco ainda, além de tudo. Então estamos mexendo numa questão que não tem necessidade. Vão aprovar o aumento dos oficiais. Mas se nós considerarmos, deputado... Além desse projeto, vão aprovar os aumentos oficiais, que foi negociado até 2018 com o governo. Que o governo pediu um voto de confiança aos oficiais. É importante que se diga, porque quando eu escuto o deputado Jefferson, o discurso é quase o mesmo que o meu. O problema é que a proposta é outra. Bom, nós temos então na terça-feira o projeto do critério de avaliação para determinar as promoções e também o outro projeto da remuneração. E o quórum é 28, né? O quórum para instalar o trabalho. E dentro dos 28, maioria simples. Os dois maioria simples. Os dois maioria simples. Exatamente. Portanto, nós tendo 28 presentes e destes 28, 15 votos pelos projetos, eles estarão aprovados. Se tiver 13 contra. Sim. Nem isso se consegue contra? É que contra são os deputados de oposição. E nós, manifestando, Brito, a vontade do debate, nós não vamos trabalhar para dar quórum, porque nós queremos que seja discutido. Então, se o governo, e aí é do jogo, é do processo, quer votar na terça, se responsabilizará pelo quórum. Nós estaremos lá. Se abrir a discussão, vamos discutir. Tudo bem. Só que nós não queremos nos limitar à terça-feira. Nós queremos que, inclusive, até lá, deputado Valdeci, vocês que assumem a liderança do governo num momento importante, a gente possa, quem sabe, construir um denominador comum. Pode ser proposto pelo governo, nós votamos, mas que não crie essa distorção. Vamos ao intervalo, já retornamos com Conversas Cruzadas. Mande seu recado para conversas.cruzadas@tvcom.com.br ou venha pelo Twitter, @Conversa Cruzada. Já voltamos.